Se essa semana eu já falei aqui no canal sobre o indicado da Suécia para o Oscar 2023, hoje é dia de falar do indicado da Dinamarca. E eu tô começando o vídeo falando de Oscar justamente porque há uma semelhança muito grande entre esses dois filmes. Calma que eu já comento melhor. Eu falei na crítica dessa semana de Garoto dos Céus, que é um filme que é um indicado da Suécia, financiado e produzido pelo cinema sueco, mas que é de um diretor que é filho de egípcios, e o filme se passa totalmente no Egito e não tem nada do cinema sueco naquele filme. Aqui acontece algo bastante semelhante. A gente está falando de um filme que é dinamarquês, uma produção dinamarquesa, financiada da Dinamarca, a indicação da Dinamarca para o Oscar 2023, que também está na pré-lista, mas o Ali Abbasi aqui, ele é iraniano e o filme se passa todo no Irã e é uma espécie de thriller iraniano com todas as temáticas e tudo que envolve. É um filme iraniano em sua essência, tem tudo do cinema iraniano ali, mas que é simplesmente por uma formalidade, uma produção dinamarquesa, porque foi feito e financiado pela Dinamarca e tudo mais. Eu falei em relação ao Oscar que eu não gosto muito dessa lógica, eu acho que o indicado do país e o Oscar deveria pensar em filmes que representam também o cinema daquele país, mas o Oscar não tá nem aí com isso, e para ele tanto faz de onde é o filme, só importa ele ser de fora dos Estados Unidos. Acho que para o americano é de fora dos Estados Unidos, é tudo a mesma coisa, talvez. Então, não gosto tanto do porquê esses filmes são dessa lógica de eles serem indicados por isso, mas enfim, não vou falar sobre o Oscar, vou falar sobre o filme acima de tudo, porque eu acho que há muito o que comentar aqui de Holy Spider, um filme que muita gente amou, na cabine de imprensa mesmo, muita gente amou esse filme e tal, mas eu tenho um problema bastante sério com ele. Isso porque Holy Spider é o tipo de filme que é bem intencionado e bem feito, entre aspas. Eu não gosto desse termo bem feito porque, como eu sempre falo pra vocês, um filme é uma unidade e planos bonitos, não necessariamente é uma boa fotografia ou uma boa direção, tudo tem que funcionar dentro de um contexto maior. Esse filme funciona muito como exemplo nesse sentido, porque sim, ele tem planos muito bonitos, ele constrói cenas muito tensas, o que é importante para um thriller, né? Então, como ele vai conduzir, por exemplo, as cenas dessas garotas sendo levadas para casa daquele serial killer e tudo mais, são sequências muito tensas, a gente tenta ficar desesperado ali, achando que elas podem sair de alguma forma e tudo mais, ao mesmo tempo que ele vai construir uma investigação por meio de uma jornalista e como vai funcionar toda a vida dessa jornalista, como ela vai se relacionar com aquele mundo extremamente misógino e tudo mais. Tudo isso o filme parece que faz muito bem. A questão é que para um filme que fala justamente, que pretende criticar justamente a misoginia aqui e o uso da religião quase que como uma desculpa para a misoginia, para a ideia de falsos novos mártires e esse tipo de coisa, esse filme ele acaba colocando as mulheres em uma posição muito desagradável para o que ele quer falar. Aqui a gente tem como se fossem dois personagens quase centrais. A gente tem a subversão aqui do filme de serial killer, que não é mais sobre o quem é e nem necessariamente sobre o como ele fez tudo aquilo, já que esse serial killer a gente vê ele desde o primeiro minuto não, mas a gente vê ele desde o começo, então a gente sabe quem ele é, não há um mistério sobre quem é aquela pessoa que está matando todo mundo, e também sobre o como ele faz, a gente vai ver isso desde o início e não vai ser tanto o foco do filme a partir do momento que ele vai se alongar muito além de uma possível descoberta por aquela sociedade de quem é aquele serial killer. O filme ele vai subverter a estrutura do filme clássico, digamos assim, de serial killer, justamente para dar essa ideia de dois espaços. O espaço do serial killer, que a gente teoricamente vai entender mais daquela pessoa, o porquê ele faz aquilo, e parte daí, grande parte da temática do filme e da crítica que ele quer fazer ao uso da religião para um discurso extremamente misógino, e por outro lado a gente vai ter a jornalista que está investigando quase que sozinha tudo aquilo, parece ser a única pessoa que é capaz e que está afim de resolver tudo aquilo. Só que para mim o primeiro problema está justamente aí, que é muito desigual esses dois lados, né? Era para ter um duplo protagonismo aqui, mas o filme ele parece muito mais interessado pelo assassino do que por essa personagem, que teoricamente deveria ser a heroína do filme, a personagem forte.
essa representação dessa mulher que o filme quer retratar acima de tudo. Só que o próprio filme deixa ela escanteada durante grande parte de tudo aquilo, porque parece ter um fascínio maior pelo assassino e pelas mortes que ele vai cometer. E é aí que entra pra mim o problema principal. Não só aquela que deveria ser a protagonista, que o filme acha que é a protagonista, é deixada de lado em prol de aparecer mais esse vilão, como as outras mulheres que aparecem no filme, elas só aparecem aqui pra sofrer. E não é só um sofrimento da gente saber que elas estão mortas ou coisa do tipo, mas o filme faz questão de visualmente mostrar pra gente ela sofrendo. Tudo isso em prol de um choque, aquela ideia de que o choque é bom pro cinema, às vezes até pode ser, mas é o choque pelo choque. Nossa, o choque vai impactar a gente e por isso a mensagem vai se tornar mais clara a partir do momento que a gente vê mulheres sendo espancadas, mulheres sendo enforcadas, mulheres sendo brutalmente assassinadas. E aí tá, pra mim, o grande problema do filme, é um problema do como filmar. O Ali Abazi, ele não tem nenhuma vergonha de expor tudo isso pra gente, porque ele tá mais preocupado em chocar a gente com isso do que em pensar qual é o reflexo, qual é a ideologia por trás, qual é a mensagem por trás daquela imagem sendo mostrada pra gente. Isso me incomoda profundamente. Então é um filme que ele quer abordar justamente essa misoginia e o como a religião se envolve no meio disso, ou pelo menos esse fanatismo religioso se envolve no meio disso, com um pouco de política e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele quer dar essa força para essas mulheres, mas ele diminui essas mulheres, diminui o protagonismo da que deveria ser a protagonista e diminui elas apenas elementos para o choque, apenas personagens que estão ali a serviço de uma imagem que vai chocar a gente, porque ele acredita que só assim a gente vai entender a ideologia que o filme quer passar, a mensagem que ele quer passar. Só que acaba sendo extremamente problemático, porque as mulheres elas são resumidas a isso, a mortes horríveis sendo jogadas na nossa cara, mulheres com o rosto sangrando, mulheres sendo enforcadas, espancadas, assassinadas. Ele faz questão de mostrar tudo isso pra gente, o que pra mim acaba indo totalmente contra aquilo que o filme quer passar. É uma mensagem muito importante, mas como eu sempre digo pra vocês, não é sobre o que, é sobre o como. E o como ele passa essa mensagem é extremamente problemática. Faz uso dessas mulheres enquanto o grande foco do filme está justamente nesse assassino, e as mulheres viram apenas imagens para o choque, porque grande parte dos cineastas atualmente acha que simplesmente chocando ele vai ser efetivo. E na maioria das vezes o cinema de choque ele é muito mais problemático do que assertivo. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já viram Holy Spider, eu sei que muita gente já viu porque esse filme vazou muito tempo antes, ou se vocês ainda vão assistir, ele estreia agora quinta-feira nos cinemas e depois entra na MUBI o mês que vem, parecido com o que aconteceu lá com After Sun. Por hoje é isso e corta.